Boa noite, queridos companheiros. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos. Desta vez é o estudo dos sábados, que é o estudo do livro Céu e Inferno, apoiado, quando é possível, no livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós continuamos no capítulo 1, o futuro e o nada, e hoje vamos refletir sobre o item 12, que quem tem os livros da Verdade e Luz, está, das edições Verdade e Luz, está na página 35. E devo também partilhar convosco que no dia 26 de novembro nós vamos entrar no capítulo 2, que é o receio da morte. Portanto, nós estamos a acabar estas reflexões sobre o futuro e o nada. E, portanto, ainda em novembro vamos entrar no capítulo o receio da morte. Então, vamos começar por fazer uma breve prece para elevar a nossa mente ao mais alto, para nos dar energia e harmonia. E assim convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, para melhor sintonizarem com a energia, com a vossa energia, e assim mais facilmente elevarem o vosso pensamento ao mais alto. Vamos respirar serena e profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, calma e serenamente. E elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, como nós já vamos fazendo. Vamos imaginá-lo sorridente, tranquilo, lindo e brilhante, da luz divina e de braços abertos para nos receber, nos acolher no seu colo, nos confortar das peripécias desta vida nesta dimensão, acolhendo o nosso esforço com gratidão e nós gratos por podermos estar ao serviço do bem, ao serviço da luz e ao serviço dele. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, e em Teu nome fazemos o que já podemos e sabemos para divulgar o bem, divulgar a palavra das leis divinas e para refletir sobre elas, para melhor as entendermos, para melhor as trazermos para o nosso coração e assim podermos também na nossa ação já manifestar os conhecimentos que vamos adquirindo. Te pedimos, amado Mestre, que nos fortaleças a fé, que nos dês a força necessária para combatermos em nós as nossas sombras, os nossos preconceitos, as nossas ideias fixas que nos impedem de evoluir e que possamos assim, com melhor compreensão, abarcar os conhecimentos maiores que tu nos vais ensinando. Fica com todos, amado Mestre, encarnados e desencarnados, destes e de outros mundos. Fica com todos aqueles que se chegarem a nós pelo bem, pela paz e pelo amor, porque todos somos aprendizes desta grande escola da vida imortal. E que assim seja, hoje e sempre. E assim, queridos companheiros, eu vou ler o pequeno capítulo 12, o item 12, perdão, do capítulo 1, do livro Céu e Inferno, e depois vou cruzar com o capítulo 27 da Justiça Divina, que está na página 71, 71, para quem tem a Justiça Divina da FEB, que é esta aqui. E aí está na página 71. E então diz-nos Allan Kardec:
todas as religiões, em sua origem, estiveram em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. E aqui eu faço uma pausa só para relembrar aquilo que nós já vamos falando, não só eu, mas aqui no grupo, o Telmo também já falou, na etimologia da palavra religião, porque pela comunicação da espiritualidade em planos mais avançados, já agora no mundo de regeneração, as divisões, sejam elas quais forem, tendem todas a acabar, porque é difícil de criar um mundo de fraternidade se nós tivermos grandes divisões entre nós. E nós sabemos que das maiores divisões que existiram até hoje no planeta Terra, que levaram a grandes perturbações e até a guerras, foram as religiões. E foram as religiões pela interpretação que se deu exatamente a essa palavra e a esses conceitos. E então, vamos relembrar a etimologia da palavra religião. E religião constitui-se por três, ou pode-se dividir em três grandes palavras, que é ligare, do latim, e onis, que nós traduzimos para ão. Portanto, será ligar religião. E no latim será religare onis. E estas três palavras têm prefixos fortes e elas no seu conjunto querem dizer que, mais ou menos que a religião, neste conceito de palavra, comunica o vínculo que existe entre o homem e uma ou mais divindades. E, portanto, posto isto, não é? Religião é religação com o divino. Assim, resumindo, não é? É o que nos liga ao divino, ou noutras culturas que ainda têm outros entendimentos de divindade ou divindades, o que os liga às divindades. Estou-me a lembrar do hinduísmo, por exemplo, não é? Que tem mais que um deus, mais que uma deusa, enfim. E, portanto, posto isto, vamos voltar outra vez à primeira frase aqui do nosso estudo do item 12. Todas as religiões, em sua origem, estiveram em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. E aqui compreendemos aquilo que a espiritualidade agora nos vem dizendo, já para nos preparar para outras formas de estar, não é? Em ligação com a nossa fonte criadora, o nosso Deus ou a nossa divindade, se formos então às palavras que aqui agora dissemos, não é? Portanto, nós precisamos de ter estes conceitos de religião enquanto eles suportarem o nosso adiantamento moral e intelectual. À medida que nós vamos abrindo o nosso conceito, nós não vamos perder a nossa religação ao divino, à fonte criadora. É uma impossibilidade, não é? Visto que nós somos centelhas divinas e filhos da própria, filhos entre aspas, não é? Mas somos partes integrantes da própria criação divina e, portanto, isso não se perde. O que se perde é esta necessidade de nós ainda, muitos de nós ainda, por questões morais, por questões culturais, por questões até intelectuais, termos esta necessidade de nos dividirmos em grupos e de acharmos que uns são melhores que os outros. Mas isto tem a ver com aquilo que nós falámos no último estudo, que é, nós ainda estamos no mundo dual, do certo e do errado. Não é? E enquanto mundo dual temos esta necessidade, mas está tudo certo, não acontece nada, está tudo, é só para nós irmos trabalhando em nós um conceito um pouco mais amplo. E diz-nos então Allan Kardec, estes ainda muito materialistas, não é? Para compreender o mérito das coisas puramente espirituais. E ele aqui já nos diz o que pode dizer no século XIX, não é? Fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Durante algum tempo, essas formas foram suficientes para
a sua razão, ou seja, para o entendimento da época. Mais tarde, esclarecendo-se o seu espírito, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás de si. E, se a religião não os satisfaz mais, eles abandonam a religião e tornam-se filósofos, porque vão em busca da essência que lhes falta nas religiões. Eu aqui revi-me pessoalmente porque, de facto, nasci numa família católica, não é? Embora o meu pai de alguma forma fosse espírita, mas nasci numa família, e também era católico, continua a ser católico, nasci numa família católica e, portanto, por volta da minha adolescência, os meus 12, 13 anos, comecei a questionar uma série de coisas, na altura em que comecei a dar catequese aos pequeninos. E foi na necessidade de explicar as coisas aos pequeninos que eu fui estudando e me confrontei com os tais vazios que aqui Allan Kardec fala. E como tal, continuei a estudar, e fui ter com o pároco da nossa igreja e questionei-lhe uma série de coisas. E pelas respostas que ele me deu, já era uma rapariga que gostava muito de pesquisar, pus-lhe algumas questões às quais ele não me soube responder e eu continuei com o meu vazio. E passado 1 ou 2 anos acabei por deixar a religião católica. Não que não seja uma religião que pode servir a muitos irmãos nossos e está tudo certo. Para mim é que me revi porque, tal como diz aqui Allan Kardec, elas não explicam tudo, seja esta, seja outra, não vão à base, não vão ao âmago das situações, não conseguem, porque se limitam numa série de preconceitos intelectuais ou morais, e que depois, à medida que nós vamos estudando, vamos questionando e deparamos-nos com um grande vazio, não é? E acabamos por ir procurar, nos tornamos filósofos, digamos assim, sem qualquer sentido de soberba, mas porque vamos pesquisando, vamos tentando perceber o que é que se passa ao nosso redor. Para quê? Para encontrarmos as respostas que possam vir a preencher o vazio que temos, vazio moral, vazio intelectual, vazio da razão. Ora bem, diz-nos Emmanuel, pelo cunho de Chico Xavier, no capítulo 27 do livro Justiça Divina, que se intitula Nos Círculos da Fé, e foi uma psicografia recebida numa reunião pública do dia 5 de maio de 1961. E complementa, de facto, esta primeira parte do capítulo 1 no item 12. E diz assim: acenda a flama, ou seja, a chama da reverência, onde observares lisura na ideia religiosa. E lisura, que é uma palavra que se usava muito antigamente, agora caiu em desuso, quer dizer regularidade, suavidade. Portanto, acende a tua chama da reverência, não é? Onde observares suavidade na ideia religiosa. E por suavidade entendemos exatamente aquilo que acabámos de falar aqui, não é? Que não são os fanatismos ou as lutas muito assoberbadas, mas uma tranquilidade de aceitar as ideias religiosas de uns e de outros, não é? Lembremos-nos, com o devido apreço, aos irmãos que esposam princípios diferentes dos nossos, seja, que têm princípios diferentes dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quantos são os estágios evolutivos da criatura. Aos que pretendem louvar a infinita bondade, manejando borés, e eu tive que ir, confesso-vos, ver o que é um boré, e um boré é uma trombeta feita de bambu, usada pelos índios indígenas brasileiros, ou seja, usada pelos indígenas brasileiros. Tirar a palavra índio, porque não fica aqui bem. Então, usada pelos indígenas brasileiros, são os borés, são umas trombetas. E, portanto, aos que pretendem louvar a infinita bondade manejando borés,
aos que supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, aos que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas, aos que fazem votos de solidão, querendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar, aos que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor, e há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda a vez que se mostrem sinceros, não lhes negues consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercícios da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abraces as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes os raciocínios sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade ou supliciando em nome da fé. E, portanto, vimos que aqui Emmanuel nos está a dizer exatamente isso, para respeitarmos todas as ideologias, todas as religiões, todas as filosofias, enfim, respeitarmos suavemente como irmãos, mas também não abraçarmos ilusões, ou seja, respeitar, entender e perceber que cada um está no seu patamar evolutivo, cada um está a fazer aquilo que sabe de melhor, de acordo com aquilo que já vai compreendendo e entendendo, mas não nos deixarmos levar por ilusões, no fundo, que é isso mesmo que ele nos está a dizer, porque a verdadeira fraternidade manifesta-se a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. Ou seja, vamos aceitar todas as pessoas, obviamente, todas as religiões, todas as formas de estar e de ser, sem julgamentos, sem críticas, e compreendendo que cada um está no seu patamar evolutivo e que a fraternidade se movimenta de facto em prol da evolução de cada um, em respeito e com honra por eles e por nós, não é? Não devemos de forma alguma engrossar o preconceito, ou seja, não devemos também nós irmos com ideias preconceituosas tornar ainda as situações piores, não é? Se os preconceitos já existem, nós não vamos também, porque nós ao manifestarmos uma crítica ou um julgamento em relação às religiões de outros, ou em relação ao que é que seja, mas em relação às religiões de outros, que é o que nós estamos aqui a falar hoje, nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa, nós estamos a ser preconceituosos. Portanto, se nós estamos a criticar alguém ou alguma coisa porque achamos que aquele culto, aqueles hábitos religiosos, aqueles materialismos religiosos, seja lá o que for, são coisas cheias de preconceitos, mas nós ao criticar estamos a ser preconceituosos também, e estamos a julgar alguém, portanto estamos a puxar para nós a razão e em prol do poder, portanto nós estamos a achar que somos superiores aos outros, o que não é verdade, não é? O que não é verdade. Nós não somos nem superiores nem inferiores, nós somos iguais em termos de criação.
temos velocidades diferentes de evolução. E essa velocidade não nos dá nem mais poder, nem mais sabedoria, nem mais qualquer questão que se sobreponha aos outros irmãos. Simplesmente nos dá o quê? Mais responsabilidade. A única coisa que nos dá a evolução é mais responsabilidade, porque à medida que nós vamos compreendendo algumas outras coisas, vamos tendo o dever da fraternidade e do amor em ação. E, portanto, nós vamos ter aqui muito mais responsabilidade. E diz-nos depois ainda, Emmanuel, se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior, reparem, apoiando-te a libertação interior, portanto, o conhecimento que nos dá a doutrina, ou a filosofia, ou a ciência, se assim o quiser, porque relembremos que o espiritismo apoia-se num tripé, que é filosofia, ciência e filosofia, ciência, e agora faltou uma. Filosofia, ciência e eu não gosto de chamar religião, eu gosto de chamar outra coisa, mas agora aqui com os meus patutos eu distraí. Pois, é isso. E então, ela vai nos libertar dos nossos preconceitos interiores, não é? Ela vai nos libertar de tudo aquilo que nós ainda temos enraizado em nós. É certo que nós vimos no Pentateuco de Allan Kardec muitas vezes referência à religião, mas também é certo que vimos o que acabámos de ler, ou seja, no tempo em que o Pentateuco, ou a codificação, se quiserem, foi feita, ainda estávamos muito envolvidos num estágio evolutivo coletivo de religiões. Nós ainda não podíamos falar abertamente, e ele não podia falar abertamente, por isso vieram outros depois dele, abrir estes entendimentos e estudar, como aqui vimos por este livro, mas há muito mais livros de Emmanuel, muito mais livros, mas nós aqui estamos a estudar o livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que nos vem abrir um bocadinho os entendimentos a estas questões. Portanto, nós estamos a caminhar para um tempo em que as religiões, como as entendemos, deixam de fazer sentido e, portanto, o espiritismo é, no fundo, uma filosofia de vida fundamentada em factos que Allan Kardec nos veio trazer com cariz científico, não é? Porque são provados, são observados, provados e experimentados e trazem a diferente conclusão. Então, diz-nos ele assim, para nos ir fazer a libertação interior, ensinando-te a relação natural da responsabilidade com Deus. E aqui a religião natural da responsabilidade com Deus tem a ver exatamente com o conceito que eu entendo assim, eu, Maria João, entendo assim, esta interpretação da nossa religação, da nossa do nosso voltar à chama criadora, voltar à fonte, portanto, religar-nos para a luz, para a fonte criadora, para a divindade, ou para Deus, como nós vamos normalmente dizendo. Ele aqui diz natural, ensinando a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo. O Deus não está fora de nós, Deus está dentro de nós, do nosso próprio entendimento, porque Deus não é nada de material, Deus é energia e, portanto, nós, como filhos de Deus ou como centelhas divinas, parte de toda uma criação, temos essa energia em nós, e o que nós temos é como se acendêssemos um interruptor. Nós temos que acender essa chama, como? Através da libertação interior do nosso próprio entendimento. E recorda a promessa do Cristo: conhecereis a verdade
e a verdade, afinal, fará livres. Ou como nós também já temos visto em algumas traduções, e isto são tudo traduções, não é? Em que vimos: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Exatamente. E, portanto, nós aqui temos que ir à medida que, como ele aqui nos vai orientando, à medida que nos vamos libertando interiormente, não devemos ficar agarrados às palavras por elas só, mas devemos ir à interpretação daquilo que vai sendo escrito, tanto no céu e inferno, como aqui por Emmanuel, para nos ajudar então a que nos libertemos interiormente dos preconceitos e das ideias que nos podem inibir a nossa evolução para um mundo de regeneração, que é para aí que nós estamos a caminhar. E ele, como eu vou já dizendo, vai sendo já uma repetição, à medida que nós vamos tendo esta responsabilidade de entendermos as leis divinas, que são estas, não é? Que nos vem ensinando a trabalhar a nossa moral, a combater a combater ou a transmutar. Eu gosto mais de transmutar, quer dizer que vamos transformando as nossas sombras em luz, porque tudo é energia, não é? Energia com mais ou com menos luz, e nós somos essa mesma energia. Porque nós, para conseguirmos libertar-nos interiormente, usando as palavras de Emmanuel, nós precisamos de nos conhecer bem. E para nos conhecer bem, nós temos que nos aceitar com a nossa energia sombra e com a nossa energia luz, para depois, tal como nos disse o Cristo aqui, conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. E é exatamente isto que Cristo já queria dizer há 2000 anos, e que nós ficamos enredados nestas diferentes interpretações, e está na hora de começarmos a limpar a nossa casa interior, não é? Orientados por eles. Ora bem, queridos amigos, estamos com 5 minutos, eu vou convidar a todos para uma prece final. Elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e vamos abraçá-lo cheios de gratidão, por reconhecermos que ao fim de tantos milénios, pelo menos 2, que foi o tempo que ele veio ao mundo, nós aqui andamos presos a ideias que nos ajudaram nos processos e nos graus de evolução onde estivemos, mas é uma grande alegria sentir dentro de nós, começarmos a sentir dentro de nós os princípios da libertação interior. Que a tua luz, a tua paz e a tua infinita bondade, amado Mestre Jesus, nos envolva, nos fortaleça a coragem e a fé, nos harmonize e nos ajude a continuarmos a caminhar contigo e para ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim seja, queridos amigos, quando quiserem abrir os vossos microfones e fazer os vossos comentários, que eu estou curiosa. Olha, tudo bem, boa noite. Boa Desculpe lá, noite. peço licença à menina Suzy que não se zangue comigo, só para dizer uma coisa, no meu caso pessoal, da questão de- da responsabilidade de termos o Deus em ti mesmo. Eu só comecei a sentir isto, a tal centelha divina, confesso que foi, portanto, eu agora sinto, mas comecei a sentir talvez há meio ano para cá, possivelmente. Foi quando me aprofundei ainda mais. Por o seguinte, eu julgo que já disse alguma vez, se não foi aqui com a amiga Suzy, mas foi com a senhora, já há uns 3 anos, vale a verdade, ok, eu fui a um centro espírita e no acolhimento atendo ser atendido por uma irmã trabalhadora. Depois de conversarmos, ela no fim diz-me assim: é preciso começarmos a amar Jesus. E eu fiquei assim, caramba, como é que eu vou amar Jesus?
está bom, porque eu tive conflitos com ele quando era pequeno, mas isso é outro assunto. E depois, eu também já escrevi sobre isso, isto é a nível pessoal, desses conflitos, e depois, portanto, pela vida fora, eu sentia o meu vazio. Entretanto, quando comecei a mergulhar mais aqui, neste caso concreto de Caminhos de Amor e Paz, na questão das leituras e isso, eu agora até sinto que estou a amá-lo lentamente, lentamente. E até muitas vezes, a sério, muitas vezes, conforme digo à Nossa Mãe Maria, amo, miúda, miúda não, desculpe, é um termo, eu disse, amo, Senhora, obrigado pela tua proteção, tudo bem, gratidão pela tua proteção, por a todos nós, somos teus filhos. Muita gratidão, amo-te. E, entretanto, com Jesus, agora a minha conversa também é outra. Gratidão pela tua paz, pela tua misericórdia, por tudo o que tens feito por mim, que é um facto, que eu já tive essa coisa que ele fez por mim. Se não foi ele, foi alguém que está atrás dele a reduzir as coisas e que eu tive, como é que é dizer, uma situação desesperada num café e que estava a ler e o pensamento estava terrível, umas dores de cabeça, um pensamento terrível. Eu tirei os óculos, fechei, quem ouvia, quem estava lá dizia, este tipo está maluco, os olhos fechados para ali, a pensar qualquer coisa, tudo bem. E pedi-lhe a ele para me libertar da situação que me afetava. Gostava mesmo, 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 mesmo. E, entretanto, eu sei que passado 5 minutos comecei a sentir um alívio, a cabeça a desaparecer, as dores, eu tudo bem. Portanto, eu já andava a começar a mal e agora ainda amo mais. É o que eu digo. Jesus, gratidão por tudo. Eu também te amo. Exatamente. Amo-te. Espero que não me Obrigada. desampares nem a mim, nem aos nossos irmãos que estão na caminhada. Pronto, é o que eu digo. Opa, estou na retaguarda, mas olha, vai-me aguentando com as minhas imperfeições. Eu sei que vou ser punido quando aí chegar, mas calma. É o Ele que eu não digo. pune, ele não pune. Não, pronto, é a consciência, eu sei, né? Mas eu digo isso, digo assim, não me punas tanto, porque eu já, em vida com pequeno, já fui tão punido. E disse, calma aí, calma. Agora E é isso então, mas mesmo, Telma, pronto. obrigada. Vamos deixar ouvir a Suzy rapidinho? Ai, Aí é pronto, verdade, ai meu Deus, muito eu nem me rápido. apercebi disso. Desculpe Eu, lá, Suzy. eu